Você cansou de postar e não conseguir vender nada. Você posta vídeo, posta foto, você usa todos os formatos e ainda não consegue vender nada. Fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar como você utilizar suas redes sociais, ou seja, o trabalho que você já está fazendo sem ter resultado algum, para que você consiga converter isso em vendas. Como você pode usar suas redes sociais para conseguir vender com elas, conseguir de fato faturar com elas, valer a pena as fotos e os vídeos que você posta lá. Então fica até o final que eu vou te ensinar como, tá bom? Editora, solta a vinheta. Eu sou o Aldo e eu tô aqui para te ensinar sobre marketing e empreendedorismo. Tudo que eu aprendo na minha rotina, nas minhas empresas, eu pego ali um compilado que os meus clientes me perguntam, alguma coisa interessante que eu aprendo e eu trago aqui para o canal para que você não tenha que trilhar o mesmo caminho, né? Errar tudo que eu errei, para que você aprenda com os meus erros e com os erros dos meus clientes e também com os acertos, beleza? Isso nos leva à questão de hoje. Como que eu utilizo as minhas redes sociais para aumentar as minhas vendas? Afinal de contas, eu posto e não tenho resultado. Não aumenta meu número de seguidores, não consigo orçamentos por lá, male uma ou outra pessoa entra em contato ali comigo para conseguir, para entrar, para pedir um orçamento ou qualquer coisa do tipo. Então, como que eu faço para conseguir vender utilizando as minhas redes sociais? Eu vou numerar alguns pontos aqui, olhando aqui minha colinha de novo, e eu vou te colocar algumas práticas que eu percebo que no meu processo de venda, nas minhas empresas, me ajuda a convencer o cliente a fechar mais fácil comigo, ou seja, que quebra algumas objeções dele. Então, nesse caso aqui, eu utilizo as redes sociais para me ajudar a quebrar as objeções naturais do cliente. Como? Será que ele é capacitado para fazer o trabalho? Será que ele vai conseguir me entregar? Será que ele não vai sumir com o meu dinheiro? Entre outras objeções comuns que o cliente que vem pela internet, ele vem naturalmente com elas. Afinal de contas, ele não está te vendo, ele não está negociando com você pessoalmente, ele não foi ao seu escritório, às vezes a pessoa é de outro estado, de outra cidade, enfim. Então eu vou te passar aqui algumas das práticas que eu faço nos meus processos de venda das minhas empresas, no caso, para utilizar as redes sociais e como que a gente consegue, no final das contas, utilizar elas para capitalizar, para fazer a venda fechar mais fácil e que o cliente ele se convença a dar uma chance para a gente, a conhecer o nosso trabalho e por consequência eu vendo mais. Então tem alguns tópicos aqui, eu vou passar no caso 5 tópicos para vocês e vou dar uma dica bônus no final. Essa dica bônus ela é muito mais pesada que esses tópicos, ela ajuda bastante, só que para você entender ela eu tenho que passar esses primeiro, então fica até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá, começando por postar depoimentos dos seus clientes satisfeitos. Por que isso é tão importante? Uma das principais dúvidas da pessoa que te conhece pela internet é: será que esse cara vai conseguir entregar para mim isso aqui que ele está prometendo? Vou dar o exemplo de uma empresa de DJ. Eu sou sócio em uma empresa de aluguel de mão de obra para eventos, né? Ou seja, som, DJ, iluminação, esse tipo de serviço. E uma das dúvidas que vem muito à cabeça das pessoas é: pô, será que eu vou dar um sinal, eu vou dar um dinheiro aqui, essa pessoa ela vai ir de fato na minha festa, ela vai ir de fato entregar esse serviço? E uma das coisas que ajuda bastante nisso é você postar frequentemente os depoimentos dos clientes que você realizou os seus últimos serviços. Por quê? Conforme ela vai vendo ali uma quantidade diferente de pessoas satisfeita com o seu serviço, ela vai confiando mais em te dar uma chance para que você entregue para ela também. E quanto maior a gama de pessoas que você abordar nesses depoimentos, mulheres, homens, pessoas mais idosas, pessoas mais novas, enfim, quanto mais pessoas você conseguir colocar de diferente nos seus depoimentos, melhor vai ser, porque uma pessoa tende a se identificar com um biotipo parecido com o dela. Então, se eu sou gordinho, eu tendo a me identificar com pessoas gordinhas. Logo, se eu tiver depoimento de pessoas gordinhas, por exemplo, isso pode ajudar com as pessoas que são mais gordinhas. Se eu tiver um público de mulheres, mães, uma mãe que estiver fazendo orçamento comigo pode se identificar e assim por diante. Então, colete o máximo de depoimento de clientes que você puder. Colete depoimento em vídeos,
colete depoimento caso o cliente ele não se sinta bem ou você tenha vergonha de gravar, pode ser interessante você perguntar, depois que você executou o serviço para o cliente ali no trabalho de pós-venda, você pedir para o cliente, por favor, o que você achou do nosso serviço, satisfez, o horário que a gente chegou, o que a gente prometeu entregar foi entregue, e aquela resposta dele você printa e posta na sua rede social com alguma arte bonita, enfim. É uma coisa que vai te ajudar muito. Então, ali no meio do processo de venda, você está fazendo seu pitch, você está oferecendo seu trabalho, depois de ter postado o seu conteúdo ali nas redes sociais, você passa a rede social para o cliente, para que ele entre lá e veja os depoimentos. Isso pode ajudar em muito, ele te dá uma chance para que você consiga avançar nesse processo de convencimento e executar um serviço para ele. Então, primeira dica, poste depoimentos, colete, no caso, e poste depoimentos dos clientes satisfeitos, tá bom? Segunda dica, poste parte da sua rotina executando o serviço. Como assim? Vamos supor, você pode documentar parte do serviço, uma preparação para ir fazer uma entrega, uma preparação, uma escolha de ferramentas para ir executar o serviço. Você tem uma rotina que você faz para ir executar o serviço. Você escolhe suas ferramentas, você escolhe ali o material que você vai utilizar, você faz um planejamento para chegar no cliente, às vezes faz uma reunião de briefing antes. Então pode ser interessante você documentar parte desse processo que não, logicamente, que não prejudique a sua empresa, né? Não estou falando para você dar a receita secreta do bolo, mas de repente uma preparação da forma, uma coisa que não afete de forma negativa um segredo industrial ou o seu processo, mas onde o cliente veja você com a mão na massa, porque se ele vê que você é cuidadoso na escolha das ferramentas, ali ao guardar suas ferramentas, ao guardar aquilo ali que você utiliza para executar o serviço, ele pode sentir confiança em você. E fora que, imagina o seguinte, ele nunca te viu, e aí ele tá cotando para contratar você para fazer um serviço. Se ele vê ele vê você arrumando, ele vê você saindo ali no carro, de repente ele vê você postando uma foto chegando para atender mais um cliente, enfim, essa documentação, de repente ali uma foto do equipamento do cliente, olha, hoje eu cheguei aqui para consertar o freezer da marca Y, e um problema muito comum que acontece nesses freezers o compressor do não sei das quantas quebrar bem aqui, então você tem um freezer tal, vamos agendar uma revisão, ou seja, você está falando sobre o que você faz e, além disso, você também está fazendo com que o cliente ele veja você em ação. Então, ele vai se sentir mais seguro ao saber que você talvez é mais cuidadoso, ao ver a forma que você trata ali o próprio cliente quando você chega, caso você consiga filmar isso. Traga o cliente para dentro da sua rotina, traga ele para dentro da sua empresa, para ele ver que você existe e que ele pode confiar em você. Então, essa é a segunda dica. Poste parte da sua rotina executando serviço, começo, meio e fim, ou que der para gravar, sempre respeitando as pessoas, sempre perguntando antes, caso você queira gravar a pessoa, logicamente, perguntar antes se está tudo bem, se está tudo ok. Então, poste parte da sua rotina, traga o cliente para dentro da rotina. Tá saindo para fazer mais serviço? Saindo para entregar mais um serviço. A pessoa deixou postar o nome dela, marca a pessoa lá no Instagram, saindo para fazer a festa de ciclana. Então, muito importante seguir isso, tá bom? Segunda dica, poste parte da sua rotina executando serviço. Terceira dica, poste dicas úteis para o seu possível cliente referente ao serviço. Por exemplo, a pessoa que ela está procurando resolver algum problema, ela tem dúvidas sobre o processo, ela tem dúvidas sobre o defeito, ela tem diversas dúvidas sobre o processo inteiro. Quanto que vai custar, quanto tempo vai demorar, o que eu preciso fazer alguma coisa na minha casa para preparar o profissional de chegar e conseguir executar o serviço. Então é muito importante você colocar dicas para essa pessoa que está procurando seu serviço. Por exemplo, 5 dicas de como contratar um técnico para consertar a geladeira.
o que essa pessoa ela tem que procurar numa empresa que ela está fazendo orçamento. Essa pessoa já está procurando um técnico. Quando ela entra ali e vê você dando essas dicas, ela vai engajar com o teu perfil e você faz aquele reparo. Então é uma forma meio de conseguir tráfego orgânico através daquilo. Principalmente se você pegar e impulsionar isso com tráfego pago depois, isso pode atrair bastante atenção, porque você não está vendendo para ela. Você está trazendo ela, dando uma dica que é útil para ela. Como conservar o produto depois de você fazer o reparo? Olha, depois que você faz um reparo de geladeira, é importante você tomar cuidado com as seguintes situações: A, B e C. Aqui você já tem 3 posts que você vai colocar na sua rede social, onde você vai estar dando uma dica para a pessoa que já contratou você de como conservar mais ainda o serviço. Isso ajuda no pós-venda. Lembrando que todas essas 3 dicas que eu já passei até agora, poste depoimento dos clientes satisfeitos, poste parte da sua rotina do serviço, e agora essa terceira, poste dicas úteis para o seu possível cliente referente ao serviço. Tudo isso, quando você estiver fazendo o próximo orçamento, você vai passar o seu Instagram para a pessoa ver, a sua rede social para a pessoa ela ver, para te ajudar ali como se fosse um catálogo. E essas informações vão estar lá. Então ela vai ver até aqui depoimentos, ela vai ver parte da sua rotina executando o serviço e ela vai ver dicas úteis sobre o seu serviço. Então veja que o preço é muito importante, só fazendo um adendo aqui, vocês vão entender, eu vou fazer o link disso daqui com o último tópico. O preço é diferente de valor. Preço é o que você paga pelo valor que você recebe. Então veja, o cliente ele te conheceu na internet, qual que é o preço que eu vou pagar pelo seu serviço? Eu tenho um valor aqui em mente já que eu pesquisei com base no mercado. O que pode fazer o seu serviço aumentar o preço, você poder cobrar um preço mais caro, é o valor que você vai agregar. E aqui na rede social, o que você colocar aqui dentro pode fazer que o cliente perceba um valor maior no seu serviço. Quanto mais eu ver que você é especialista nessa área, mais valor eu vou dar para o seu serviço, logo eu aceito pagar um preço maior. Entende? Por isso que é tão importante você abastecer suas redes sociais com bom conteúdo, com esse tipo de conteúdo, para que no processo de venda você fale, olha, eu sou o fulano, olha aqui minha rede social. A pessoa entra e vê tudo isso, então o que ela achava que você cobra R$100, ela pode, de repente, depois de olhar, achar que você cobra 150. Entendeu? E se ela vê, 150 tiver dentro do que ela pode pagar, ela vai pagar aquele valor se você cobrar, porque ela entende que você vai entregar isso. Por exemplo, por que eu vou pagar R$150 para esse cara que conserta essa geladeira da Brastemp? Porque eu vi 15 geladeiras da Brastemp parecidas sendo consertadas, então ele vai consertar a minha geladeira, logo eu vou pagar um pouco mais caro para essa pessoa, porque ela vai entregar o que eu preciso. Eu não vou ficar arriscando chamar outras pessoas. Eu vi que ele chega de touca na minha casa, eu vi que ele chega com aquela... Perdão, o pessoal da área aí, eu não sei o nome, daquele... É como se fosse uma coisa que você coloca no calçado para não sujar a casa do cliente. Então ele vê esses detalhes e fala, putz, vale a pena chamar esse cara aqui, esse cara é educado. Né? Voltando para cá. Então, poste dicas úteis para o seu cliente. Então, como conservar um serviço, o que fazer depois, o que fazer antes, como preparar a área para o técnico chegar para ter o mínimo de transtorno possível. Perceba que eu estou focando bastante em prestação de serviço. Então, dicas úteis de como conservar o serviço que você fez, como aumentar a garantia, esse tipo de coisa para a sua audiência, para a pessoa que está... ou para a pessoa arrumar mais fácil, né, achar mais fácil profissional e conservar o serviço, entre outras coisas que você pensar um pouquinho, dentro da particularidade de cada nicho você vai encontrar. Dica número 4, estou na 3, dica número 4. Poste conteúdo respondendo as principais dúvidas de seus clientes para que possíveis clientes já venham com isso esclarecido quando for fazer o processo de venda. Então, uma boa dica de conteúdo é você sempre ali tem perguntas que todo cliente faz. Isso aí tem em todo nicho. Sempre vai ter perguntas que todo cliente faz. Então, por exemplo, quantas horas que funciona o seu serviço? O transporte está incluso? Se você já postar conteúdo na tua rede social com essas dúvidas esclarecidas, além de você poder usar isso em tráfego pago para atrair o cliente, porque se ele está procurando, ele tem aquela dúvida, ele vai abrir o teu vídeo para ter aquela dúvida esclarecida, de repente ele já te chama para fazer o orçamento. Você também pode fazer o quê? Quando você passar o Instagram para a pessoa ali no processo de venda, você vai já está esclarecendo uma dúvida para ele, ele já vai engajar naquilo e aí o teu valor ele vai aumentar mais ainda. Então, poste
conteúdo respondendo as principais dúvidas que você sempre escuta. Sem contar que se você já esclarece esse vídeo e ele já viu, é menos uma coisa que você tem que responder para ele. Ele vai ficar grato por ter sido você que ensinou isso para ele e pode, de fato, acabar fechando com você por conta disso também. Você desperta alguns gatilhos mentais quando você faz isso. Se você quiser saber sobre gatilhos mentais, comenta aqui que eu faço um vídeo só sobre gatilhos mentais que você pode utilizar no processo de venda para vender mais, tá? Voltando. Poste conteúdo sobre as vantagens da execução do seu serviço. Então, o que ele vai ganhar executando o serviço com você? Por que vale a pena contratar o seu serviço? Isso é muito importante. Isso ajuda na parte de aumentar o valor percebido do seu serviço para o cliente. Quanto mais vantagens ele vê ali no seu serviço, mais barato fica o seu serviço. Porque, um exemplo, você vai consertar a minha geladeira por R$100. Legal. Você vai consertar, aí o outro vai consertar minha geladeira por R$100 e vai me economizar um conserto de R$500 daqui a um ano. É um exemplo, tá? Tô viajando aqui. Mas, se ele vai me ajudar, se ele vai resolver o meu problema agora e esse reparo que ele vai fazer foi um reparo que vai me ajudar a economizar R$500 no outro ano, então é 100 mais 600. Então, o valor desse serviço aqui, nesse procedimento que é um pouco diferente, é maior do que o que só vai me resolver o problema de 100, entendeu? Então eu tô pagando 100 para não pagar 500 lá na frente. Tô economizando 400. Nesse aqui eu tô pagando 100, ele tá resolvendo meu problema, mas fica por aí. Então, só voltando aqui. Olha, esse serviço que eu tô te fazendo, ele vai te evitar fazer isso. Trocando agora, você vai economizar aquilo. Se você trocar o óleo direitinho aqui agora, na minha oficina, você vai economizar um reparo de motor lá na frente, que é muito mais caro. Olha, 5 vantagens de trocar o óleo em dia, 5 vantagens de fazer a revisão na sua geladeira, enfim, 5 vantagens de você contratar um DJ para sua festa. Não precisa ser 5, mas é um exemplo, poste vantagens. A sua rede social, ela tem que ser o lugar que a pessoa entra e você não, se você focar em ser uma vitrine, ou seja, se você estiver vendendo para o cliente a toda hora, você vai repelir a pessoa que entra ali. Se você passar uma rede social que informar ele, que mostrar para ele de forma sincera o quanto você é bom de verdade, tá? Sem mentira. O quanto o seu serviço é benéfico para ele e você não ficar tentando vender a toda hora, o que vai acontecer? Ele mesmo vai te procurar. E aí o teu valor está mais alto. Quando você procura o cliente, você tem um valor. Quando o cliente te procura, você tem um valor um pouquinho maior, porque ele veio te procurando, né? Então, essa poste, né, no caso, vantagens do seu serviço. Por que é importante, por que é legal, por que é bom fechar esse serviço com você. E a dica bônus, para quem ficou até o final, que junta tudo, crie um conteúdo falando da dor do seu cliente para despertar o desejo de novos clientes que ainda nem sabem que precisam do seu serviço. Como assim? Vamos voltar. Você vai postar um conteúdo pegando todos esses tópicos anteriores aqui. Por exemplo, você vai pegar ali um depoimento de cliente satisfeito, uma parte da sua rotina, dicas úteis para o cliente, vantagens do que você tem, respondendo alguma dúvida, para mostrar o quanto é importante o seu trabalho. Esse conteúdo você vai poder utilizar numa campanha de reconhecimento de marca para que clientes que nem sabem que precisam do seu trabalho, nossa, eu não sabia que precisava trocar o óleo do carro, para você criar desejo neles de comprar. Então aqui você não está atacando, você não está indo para cima de quem sabe que precisa do seu trabalho, você está indo para cima de quem quer, de quem nem sabe que precisa ainda. E quem precisa do seu trabalho, você tem uma concorrência ali no Google, no Facebook, de pessoas que estão tentando anunciar para as pessoas de quem precisa. Mas quase ninguém vai atrás dos clientes que nem sabem que precisam ainda, porque é caro e demorado. Porém, se você tiver esse tipo de conteúdo, você consegue atingir essas pessoas mais fácil e você consegue fazer quando essas pessoas quiserem, como ela viu o conteúdo primeiro lá com você, muito provavelmente elas vão cotar com você primeiro e você vai estar na frente independente do tráfego pago que essas pessoas recebam ali na frente, né? Então, essas foram as dicas, se eu não me engano foram 6, a editora vai colocar aqui do lado, às vezes eu me perco. Me conta aí, esse vídeo te ajudou?
Tem alguma dessas coisas aqui que você já fazia? O que você já consegue fazer amanhã para postar nas suas redes sociais? Não esquece de curtir, de assinar aqui o canal, de curtir, de clicar no sininho, tá bom? Vai aparecer aqui um negócio bonitinho que a gente coloca. Porque assim você me ajuda, você me incentiva a gravar mais vídeos, trazer mais dicas para você com tudo que eu vou aprendendo aqui no dia a dia, tá bom? Não esquece de comentar aqui se você já faz alguma coisa e o que você pode começar a fazer já amanhã para melhorar nisso. É isso aí e até mais.